Ei, você aí, você mesmo. Você já ouviu termos como inteligência artificial, redes neurais ou aprendizagem de máquina? Você já parou para pensar como que as máquinas aprendem? Então espera um pouco que eu vou chamar uma pessoa para te explicar melhor. Olá, o professor Palhares está ocupado. Eu sou seu assistente e vou explicar melhor o que é este projeto. Nessa série de vídeos, nós mostraremos os fundamentos matemáticos da inteligência artificial. Para isso, vamos resolver uma prova de doutorado da USP, a Universidade de São Paulo, para mostrar como probabilidade, estatística e computação se conectam e são aplicadas nas tecnologias que utilizamos hoje para resolver os principais problemas da nossa vida. Seja muito bem-vindo ao futuro. E aí pessoal, tudo bem? Bom, então estamos de volta para dar sequência ao nosso projeto, onde estamos resolvendo a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, né? E só para quem está chegando agora nesse vídeo, né, não está acompanhando a série, eu vou contextualizar. Trata-se de uma prova de doutorado, foi aplicada à distância, né? Então, quando essa disciplina ela foi pensada inicialmente para ser presencial e começou a ser executada, inclusive presencial, e abruptamente começou ali a pandemia do coronavírus e por conta da quarentena a gente teve que adaptar ela para ser à distância, né? Então, foi uma disciplina dividida por 2 professores, com 2 partes. Uma primeira parte mais conceitual, ligada à parte de probabilidade estatística, e uma segunda parte mais aplicada, ligada à aprendizagem de máquina, né? E as 2 provas foram simultâneas no mesmo dia, né? Simultâneas não, mas elas foram no mesmo dia. Então, você fazia uma e depois fazia outra, você podia escolher a ordem. A prova conceitual dissertativa, né? Para você escanear ou tirar uma foto e mandar um PDF no sistema. E essa daqui, então, a prova múltipla escolha, né? Uma prova aí com 8 questões, 4 blocos de 2 questões. Então, você abria a prova no sistema, você tinha ali 1 hora para passar pelas 8 questões, né? Quer dizer, para concluir as 8 questões. Só que assim, você apareciam 2 questões, você lia elas e tinha que responder, né? Não dava, se você passasse para frente para ver as outras, aí você não poderia mais retornar. Então, por conta disso, você tinha que ter muita certeza ali se valia a pena realmente desistir daquela questão ou tentar mais tempo, porque você não sabia o que viria à frente, né? E a gente vai resolver a questão 8, que é a última, né? Vamos fechar aí com chave de ouro esse projeto. Então, é o seguinte, é uma questão, principalmente para fechar com chave de ouro, que ela vai trabalhar com diversos conceitos, né? Então, ela vai trazer algumas definições sobre assuntos variados e a gente tem que achar qual que é a alternativa que está incorreta, né? Antes de começar a discutir as alternativas, eu vou explicar alguns conceitos para a gente não gastar, para a gente poder não ficar preso em minúcias aqui, né? Então, o primeiro conceito que a gente vai relembrar é do que a gente já trabalhou até na questão 1, né, dessa prova, que é a questão das árvores aleatórias, né? Então, vamos lembrar que é uma árvore de decisão e o que é uma floresta aleatória, né? Então, começando aqui pela... deixar ela um pouco maior aqui. Isso. Vamos movê-la. Então, tá aí, né? Essa é a nossa a nossa floresta aleatória. Bom, vamos fazer alguns desenhos aqui. Aqui, ó, a gente tem uma árvore de decisão, aqui onde eu estou marcando. Então, o que é uma árvore de decisão? É um processo de Markov, né? A gente tem uma condição
essa condição ela pode ter vários casos, né? Quer dizer, ser ou não ser. Ou, cheguei tô andando na rua, cheguei num entroncamento. Eu vou para esquerda ou para direita, né? Então, a gente tem que tomar as decisões. E aqui essas árvores de decisão elas vão se ramificando, né? Então, o que é uma floresta aleatória, né? A floresta aleatória é um processo. Bom, basicamente assim, a gente discutiu lá a questão das árvores de decisão e a gente viu que essas árvores de decisão elas podem ficar muito grandes, elas podem ter decisões absurdas que vão se propagando e a gente processa elas à toa, né? Então, pensaram numa forma de melhorar, né, as árvores de decisão. Então, o que eles fazem? Eles pegam aqui um conjunto aqui, né? Um conjunto de dados e divide ele, né? Subdivide em vários conjuntinhos. Ele monta uma árvore para cada conjuntinho, né? Então ele vai embaralhando ali o conjunto de dados e vai construindo várias árvores. Então ele constrói uma árvore aqui, né? E ele pode construir indefinidamente essas árvores. E aí quando a gente tem um monte de árvore junto, a gente tem uma floresta, né? Então cada árvore dessa vai gerar um preditor aqui, seja de regressão ou de classificação. Então você, com esse procedimento de subamostragem, você gera aí várias predições, tá? E aí você consegue combinar essas predições para gerar uma predição final que ela é melhor do que se você tivesse feito esse processo uma vez só, né? Então, vocês vão ver que tem uma similaridade com a validação cruzada em alguns aspectos, né? Pelo menos na concepção, né? Então, não são a mesma coisa, mas tem ideias parecidas, né, em algum sentido. Tá, então isso é a floresta aleatória e a gente utiliza justamente essa questão do bootstrapping sample, né, e o bootstrapping aggregation, onde você então esse bootstrap, né, ele seria justamente um teste, né, um meta-teste que você usa para fazer essa construção, né, de dividir o intervalo e depois reconstruir ele. Então, se a gente olhar para o item B aí, que é a definição de bootstrapping, né, ele é um teste que depende da amostragem aleatória por substituição. Se você não amostrar de forma aleatória, o seu resultado não pode ter viés, né? Então, a gente pode dizer aí que a definição que foi dada de bootstrap aqui está correta. Se a gente olhar aqui para floresta aleatória, né, a gente também tem uma definição correta, né? Então é uma série de árvores, né? E de fato quando você escolhe esses preditores aí em conjuntos, né? Para você ter você reamostra ele a cada predição, de modo que você vai melhorar a acurácia e a precisão do seu teste, tá? Então, podemos dizer aí que o item B e o C, eles estão corretos, né? Agora, a gente vai avaliar o item A e o E juntamente, porque eles também vão usar alguns conceitos parecidos, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui vamos ver o que é esse ANN, né? Ele está dizendo aqui. É o Artificial Neural Network, né? Ou seja, uma rede neural artificial. E o backpropagation, né, que está listado aqui, é uma técnica aí para a gente conseguir melhorar a precisão aí, e a acurácia de uma rede neural, né? Então, vamos dar uma olhada no seguinte. Esse GIF aqui, ele vai mostrar o processo de backpropagation, o que é isso, né? Mas vamos se preocupar com primeiro entender o que é a rede neural artificial, né? A gente tem aqui o X1, que é a camada de entrada, né? Você tem as camadas escondidas aqui, que são onde você tem os neurônios e todas as conexões neuronais. Você tem a saída. Então a gente viu lá aquele exercício sobre o Perceptron, né?
Esse aqui seria um multilayer perceptron. Ele é um perceptron de várias camadas, né? Quando você tem várias camadas escondidas, né? Em geral a gente pode chamar essa rede de profunda, né? Ou deep learning. Termos aí que a gente está muito acostumado a ouvir ultimamente, né? Então, de fato, você tem ali as entradas, tem uma saída e tem uma série de camadas ali com neurônios, né? Que vão tentar modelar o seu problema, tá? E aí vamos entender aqui o algoritmo de backpropagation, né? Você entra com a informação e ele vai propagar pela rede, e aí cada nó desse aqui de conexão neuronal vai ter um peso, né? Uma soma ponderada. Então aqui ele está propagando, multiplicando pelos pesos, e aí ele propaga os nós. Achou a saída, ele calcula o erro, e baseado nesse erro, ele volta o algoritmo recalculando esses pesos. Então, aí ele joga uma nova entrada, né? Uma entrada nova agora, com esses pesos recalculados, e avalia a nova saída. Calcula o erro e vai voltando e recalculando os pesos baseados nesse erro, né? Então, na tentativa e erro, ele vai ajustando os pesos para que a saída fique adequada com o que a gente espera, né? Então, você minimiza o erro por indo e voltando e recalculando esses pesos, né? Esse é o algoritmo de backpropagation, né? Então, se a gente olhar aqui na definição, né? É justamente isso que ele está falando. A gente tem aqui a gente vai utilizar o gradiente descendente para diminuir o erro de forma iterativa, né? Para que, na verdade, a saída se ajuste aos exemplos, né? De treinamento. E se a gente olhar aí para a alternativa A, né? Ele fala aí que uma rede neural artificial com poucos neurônios, né? Ela pode não ter grau de liberdade suficiente para aproximar com precisão a função desejada. De fato, isso daí está correto, né, pessoal? Se a gente tomar um problema que seja complexo com uma rede que tem poucos neurônios, talvez o número de graus de liberdade que esse problema necessitaria, pode ser que os neurônios sejam muito poucos, e aí você não consegue representar um fenômeno muito complexo com uma estrutura neuronal muito simples, né? E aí você pode cair num problema de underfitting, né? O subajuste, erro de viés, né? Então, de fato, essa afirmativa também está correta, né? Bom, então a gente já sabe que a alternativa errada é a D, né? Que fala sobre o cross-validation. Mas vamos entender por que ela está errada, né? Então, voltando aqui para a nossa lousa. Eu já discuti aí o algoritmo de cross-validation numa outra aula, né? Mas, basicamente, vamos pôr uma figura aqui muito importante para ajudar a gente a entender põe um pouco mais para dentro aqui. Estica ela. Então, aqui a gente tem o nosso diagrama de validação cruzada. E é o seguinte, né? Bom, você tem ali um conjunto de treinamento. Na verdade, você tem um conjunto de dados aqui. Tá? Vamos desenhar aqui no... Vou até pôr um vermelho, né? Um azul. Então aqui você tem eu vou pôr o vermelho, porque o vermelho não está sendo usado. Vamos lá, a gente tem então aqui um conjunto de dados. Tá? E você vai dividir esse conjunto de dados aí num conjunto de treinamento e um conjunto de teste. Né? Então, basicamente, o que é isso? Né? Você vai pegar parte dos seus dados para treinar,
Vamos supor que a gente está falando de uma rede neural aqui. Pode ser qualquer técnica, mas vamos supor que a gente esteja falando da rede neural. A gente pega um pedaço aqui do dataset para treinar a rede. E aí, com uma rede treinada, a gente faz o teste para ver se ela prevê, se ela realmente... Então, você pega esse começo desse conjunto, né? Treina a sua rede, e aí você faz previsões, e você compara para ver quantas ela acertou em relação ao que realmente aconteceu, tá? Em geral, aqui depende, mas se usa, em geral, 80% para treino e 20% para teste. Pode variar, né, pessoal? Em geral, quanto mais dados você tem para treinar, melhor o seu modelo vai ficar. Só que é o seguinte, se você treinar errado, vai dar ruim, né? Então você precisa garantir que o seu treinamento ele foi bom. Então, não basta você treinar, você precisa validar o seu treinamento, né? É como pensar, vou fazer vou tirar a carta de motorista, né? Eu quero dirigir. Então, não basta você ter a carta, tipo fazer as aulas e depois pegar um carro. Precisa fazer a prova, né? Para validar que realmente aquelas aulas você aprendeu com elas, né? Então é mais ou menos isso que o Cross Validation vai tentar, né? Ele vai separar aqui a sua amostra em alguns pedaços, né? A sua amostra de treinamento. Então, por exemplo, ele pega 4 folds desse aqui para treinar e valida com usa o quinto aqui para validar, tá bom? Então é como se fosse aqui são as aulas e esse fold 5 seria a prova, tá? Mais ou menos por aí. Só que você pode pensar o seguinte, né? Olha, vamos pensar nesse split 1 aqui, né? Split 1 ele está treinando com os últimos folds, tá? E está testando, validando com o fold 1. Se esse fold 1 tiver muitos dados que tem muito viés ou que dados que estão errados aí, validar com dados errados, mesmo que você tenha montado um modelo bom, a avaliação vai sair ruim, né? Porque os dados estão ruins. Então, não daria muito certo, né? Você ficaria muito sujeito aos dados. Então, o que se faz, né? Você faz um primeiro treinamento desse jeito aqui, ó. Você usa esses folds do 2 ao 5 e valida com split 1. Aí você vai ter aqui um modelo M1, tá? Aí você embaralha, você troca, você fala assim, não, agora eu vou treinar, eu vou colocar o 1 no treinamento e vou usar o 2 para validar. E aí você vai ter um treinamento, um modelo M2, que é diferente do M1, né? A princípio. E aí você vai treinando aí para cada fold, você vai trocando qual que é o fold de validação. Você vai ter o modelo M3, o modelo M4 e aqui nesse caso o modelo M5. Então você vai ter vários modelos, né? Onde você está usando, se você dividiu em 5, né? Você está usando 4 para treinar e 1 para validar, né? Se você estivesse usando K folds, você iria usar 1 para validar e K menos 1 para treinar. Então o treinamento usa todos menos 1 e a validação usa esse 1 que você tirou do treinamento, né? E aí o modelo final vai ser uma média de todos esses, né? Você tem o M1, M2, M3, M4, M5 e aí então você vai combinar eles para ter mais ou menos igual a gente fez lá na floresta aleatória, né? O bootstrapping, aggregating. Então é uma ideia similar, né? E quando a gente lê aqui a definição do item D, ela parece coerente, né, pessoal? Divide randomicamente aí o conjunto em observações de K grupos, né, ou folds, de tamanho parecido ou igual, né, preferencialmente igual. E aí ele fala, o primeiro fold é para treinamento e os K-1 são para validação. É justamente o contrário, né, pessoal? É o primeiro que é para validação e os K-1 para treinamento. Você vai usar a maioria dos dados para treinar e só um fold para
validar. Então, o truquezinho a pegadinha é que, ó, the first fold is the validation set and the remaining -1 folds aqui esse from, né, training set, from the training set. Então, ao contrário, né? Um conjunto para validação e K-1 para treinamento. Então, com isso, a alternativa D está errada. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Com isso a gente encerra esse projeto. E mandem sugestões que vocês querem ver no canal. Muito obrigado. Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.